Vamos então começar aqui a nossa revisão. A gente está na aula 41.1. Ah, não. Nós vamos fazer a revisão da aula 41.1. Logo, isso aí. a aula de revisão é a 41.2. Isso. Nós estamos falando sobre codornas, produção e instalações. Isso mesmo. Joga aí nosso produtor. Aliás, aumenta, né? Joga na tela, diretor. Então ele vai fazer a gente jogar. Ah, ele gosta de espremer a gente na parede. Aula 41.2, cotonicultura, instalações e produção. Bom, gente, nós falamos que essas aves são aves rústicas, são aves que, em relação à produção, ao sistema delas, você não precisa de grandes espaços, não é? Você pode ter, lá pela metragem quadrada, quase 2.000, né, aves no só galpão. Por exemplo, nas instalações, olha aí, na introdução, né, como está lá, vantagens, quais são as vantagens? Baixo custo inicial, mão de obra, pequeno espaço para você realizar o processo de criação, qual? Ou fornecer o material, fornecer aves para postura, fornecer aves para corte, ou você mesmo ser um produtor. Retorno financeiro rápido. Por quê? Porque nós vimos que o processo de chocar, né, de produzir eles são 18 dias. E também verificamos na nossa aula a quantidade de aves, né, o produto. Exemplo, nós temos em um galpão de 16 metros quadrados e 3 metros de altura, 2.000 codornas. Mas claro que você pode utilizar e iniciar esse processo de criação aos poucos. Professor, sobre as instalações. Sobre as instalações, nós estamos mostrando aqui para vocês uma instalação para postura. É idêntica a uma instalação de aviário, de galinha. Só que tem aí, pessoal, não tem aquela estrutura de lâmina d'água, tá bom? Na grande maioria, nós utilizamos isso para realizar o processo de produção. As gaiolas têm uma diferença enorme, não na estrutura, mas no que ela comporta. Sim. A estrutura é idêntica, né? Olha aí, nós estamos vendo que em uma gaiola nós temos quantas fêmeas? Podemos alojar em 18 fêmeas. Ah, professor, e aquele processo, eu acho que nós falamos? Aquele processo de sexagem. Isso acontece também? Acontece, Tatá. Sexagem separa fêmeas de machos. Então, tem o mesmo 5% das frangas? Não, aqui é 80%. O erro é maior. O erro é maior. Por quê? Porque não se tem um mercado especializado. Não, porque assim, aqui no estado não tem um mercado especializado. Então, o erro é maior. Espera-se um erro maior, 20%, né? É 20% de erro, então 80% de acerto nesse processo. É muito ainda inicial, embrionário. Entendi. Porque isso acontece. Qual é o grande... vilão não, filão. Qual é o grande pão da cotornicultura? Ovo. Certo. Mas aí ovo, Tatá, ele falou em ovo de codorna, gente, para você entender. Nós esquecemos de tocar nesse assunto. Falou em ovo de codorna, você só pensa que ovo em conserva, tira gosto. Quando você fala galinha, a demanda é maior. Sim. Por que a demanda é maior? Ninguém come ovo de galinha cozido. É bolo, é pão, é verdade, biscoito, é verdade. qualquer pudim. Sim. Então, tá entendendo? O ovo da galinha, ele não é um ovo, ele não é o produto. Ele não é o produto. Certo. O produto do ovo da galinha são a gente chama de, eu vou falar até assim, os derivados. Certo. Por que derivado? Derivado nesse sentido. É o pudim, é o bolo, doce, pasta. Tá em tudo. Não tem essa demanda do ovo da codorna. Olha, mas eu aprendi a fazer bolo sem ovo. Pensa no bolo gostoso, vou te trazer. Entendeu como é que tá essa diferença? Então, e não tem esse fluxo de mercado. Tá bom. Calma aí. O que falamos mais sobre instalações. Instalações. Já falei das instalações. Sim. Seguido do ovo. O que mais nós falamos? Chão batido, que tem que ter essa cama. Tá aqui a cadeia. Aqui, isso mesmo. Já falamos, mostrei aqui. Perfeito. Chão batido, mostrei essa aqui, 2.000, né? Para quem está começando.
Professor, o que mais podemos enfatizar? 16 metros cabem 2.000. Isso. Enfatizar isso aqui. Por quê? Tá. Vamos Temperatura e temperatura. Ainda eu frisei que a umidade é muito importante, a umidade. Isso. Por que essa umidade aí, professor? Quando se trata do fornecedor, você está fornecendo pintos, os filhotinhos da codorna. E eles não precisam, você tem que controlar para não chocar, porque nosso ambiente aqui é muito quente. Tá bom? Então isso pode acontecer. Então o que a gente faz? A gente mantém essa temperatura e a umidade, porque não precisa a codorninha ficar chocando. Tá bom? E aí, ó, o período máximo de 12 dias para 12 dias, a incubação dura uns 16. Então, faz 20 dias, tá, o bichinho já está eclodindo. Então tem que tomar cuidado para quando você... Exemplo, é o fluxo. Se você quer, Jefferson, a cada 6 meses eu quero 2.000 aves. Uau. Então eu tenho a cada 6 meses te fornecer 2.000 aves. Mas se você falar para mim, eu quero 2.000 aves para ovopor, eu não vou te oferecer de pintinho. Eu já tenho que te oferecer uma semana antes de ela estar pronta para receber a ração de postura. Quando ela chega lá, aí tem aquele mesmo negócio. 6 horas sem água. Sem água, sem alimentação. E tá aquela ração de postura. Entendi. Agora, se você quer para corte, eu já te forneço o pintinho mesmo. Certo. Não apto à postura. Então, eu tenho que me organizar para isso. Entendi. Entendeu? E para finalizar a nossa revisão, deixar claro aí o manejo de produção. Esse manejo de produção está ligado com o seu... Aqui para nós. Está ligado com o seu objetivo. Você vai fornecer o animal para postura ou corte, você vai produzir o corte, você vai produzir postura. É muito difícil, nesse sentido, você fornecer dupla aptidão. Isso é para os altos produtores que ainda não estão aqui no estado de Rondônia. Okay. Aperta aí, Tatá! Aperta. Aí, agora, isso aqui é para dizer que está na hora de você fazer suas atividades. Você vai pegar seu material aí, vai olhar as questões que a gente preparou para vocês, e aí daqui a pouquinho a gente retorna para a gente estar juntos construindo aí essas resoluções, tá bom? Fica ligado. Tchau! Muito bem, meus queridos, estamos de volta. E ó, agora é o momento de realizarmos o quê, professor? A correção das atividades da esse, Tatá. E sempre lembrando, por que não lembrar? Lembrar é viver. Recordar. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos deixar na tela aí. Tá. Vamos ler a pergunta, vamos ler a resposta. Deu algum problema? A gente volta em alguns slides para esclarecer. Professor, deixa aí, porque eu não usei essa palavrinha. Aí você coloca entre parênteses. Tranquilo. Se tiver questões fechadas, se eu falar que a alternativa é certa, aí a Tatá vai explicar pra gente. Por que a BD não é, professor? A gente explica direitinho. E claro que se tiver alguma coisa, esqueci disso aqui. A gente aproveita e já reforça, tá bom? Vamos lá? Vamos, meu diretor! Dá aquele clique, meu diretor. Questão de número... Eita, que essa deve ser grande. Vamos lá. Quais são as principais vantagens para o cotunicultor, que é aquele que vai criar codorninhas, tá? Em relação ao avicultor, criador de galinhas. Então, professor, agora a senhora está estimulando a rivalidade, a competição. Não. Calma do coração. A gente vai só pesando essas situações. Por exemplo, tá certo. Sabe por que a gente tem que falar sobre isso? É falar sobre isso. Também. Sobre. Essa foi ótima. Essa foi ótima. É assim. Gente, olha só. Vamos lá, galera. Cara, eu vou querer criar codorna. Não mostra agora não, Tatá. Tá. Eu vou querer criar codorna. Aí fala assim, por que não ave? Por que não galinha? Por que a codorna? Né? É o que eu quero. Qual é a vantagem, desvantagem da galinha? Já dá para saber por quê, quando a gente falou dos 18 dias. Sim. Entendeu? Só que aí tem aquele outro. Por um lado, né, é rápido, mas pelo outro, o mercado é um pouco restrito.
Exatamente. Então, botou na balança. E como você falou, um macho para 5 produz muitos ovos, né? Produz, mas aí tem que... Não, e se você não tiver para quem... E eles não têm muito período de conservação, então você pode se enrolar. Então você... Olha, gente, quando a gente começou o ano letivo, que nós... Vem cá, prof. Vamos! Vem cá que eu gosto de olhar nos olhinhos de vocês. Quando nós começamos o ano letivo, o que a gente falou? Você cai. Não tô olhando nos olhos. Quando a gente começou o ano letivo, a gente falou assim, ó, para você começar qualquer tipo de criação, você precisa ter primeiro, inicialmente, o planejamento. Desse planejamento. Em algumas situações, a gente colocou para você, ó, a propriedade sua pode ter o perfil para aí os sistemas lá de criação de produção que a gente já falou para vocês. Se é semi-intensivo, se é extensivo, a gente já falou isso tudo, não foi? Aí só a questão lá dos búfalos, né, que a gente falou, não, que é em relação ao comportamento desse animal. Então tem essa variação aí, tá? Mas você precisa saber... E outro também, eu gosto de acrescentar, a questão da afinidade, tá? Sim. É importante. Eu gosto de trabalhar com aves de pequeno porte. Uma das coisas na minha propriedade, eu tenho espaço? Tenho. Se eu tenho espaço, para que pro avicultor, galinha, ou eu tenho espaço para codorna. Codorna precisa de um espaço menor. É um animal que eu posso controlar. Para eu ver se eu tenho essa aptidão. Se eu tenho aptidão para cotornicultura e eu me dei bem, por que não ir para a avicultura? Mas aí tem todo um problema. Qual o problema? O problema de você verificar no seu planejamento a oferta do mercado. E o que eles estão querendo. O que eles estão querendo. A gente já comentou aqui, relatou durante a aula, que a questão da carne, sim, ela ainda não é o comércio, o mercado, exatamente, aqui no nosso estado é um pouco mais restrito. Isso. Existem, mas poucos. Aí você diz assim, eu quero desbravar isso aí. Também. Então, só que aí a gente entra naquele negócio da vigilância sanitária. E quando a gente entra na vigilância sanitária, a gente tem que ter o selo de certificação. Sim, tudo certinho, e para o selo de certificação, você sabe que você tem que pedir para a vigilância e fazer visitas técnicas na sua propriedade, fazer o levantamento se está tudo certinho. Aí é uma aula de... não é nem instalações, aí são aulas direcionadas para quem já tem o processo para montar. Outra coisa. Não, você vai receber, você vai receber essa visita, eu não vejo nenhum problema, né? Você tá querendo ter benefícios e ter qualidade naquilo que você está ofertando. Então, tranquilo. Vamos lá para a nossa alternativa, a resposta da nossa alternativa, né? Joga lá. É a vantagem. Rápido crescimento, precocidade, maturação sexual muito rápido, 35 a 45 dias de vida, só que isso aí oscila por que tem essa oscilação? Raça, depende da raça que você está usando. Pequeno espaço para instalação do galpão, baixo investimento, é verdade. E ó, gente, lembrando bem, você pode produzir sua própria ração, só que aí tem que tomar cuidadinho por causa que uma ração para corte, para postura... Rapaz, se tu conseguir produzir a ração para postura, maninho. Olha aí, o professor já está te desafiando. Não, porque é para postura. Não, Tatá, vamos lá, é outro assunto. Por exemplo, existem substâncias que vão estimular. Mas só que aí, a gente pode falar assim, professor, eu sou muito curioso. Vai no Google, dá um Google. E quais são? Por exemplo, muitas dessas plantas são plantas que nós temos na propriedade, ervas medicinais. E aí você tem que saber se aquele produto que vai fazer com que ocorra o processo de ovoposição, você tem que fornecer para ele triturado, se você tem que fazer ele seco. Lembra que tudo que é triturado vai oxidando, vai perdendo, então tem que ser feito na hora. Pode, tem essa possibilidade? Tem. Ó, isso aí já seria um projeto para quem... Pega aí! Compra uma codorninha, um macho e 3 fêmeas. Você não falou que é 5? Meu querido, para experimento. Pega um macho e 3 fêmeas. Entendeu? E aí você cruza para fazer pelo menos 5 animais. Eles vão te dar filhotes. Seleciona somente fêmeas. E começa a testar a sua ração nas fêmeas, sem presença de macho.
Para ver se você acertou ou não. Se você consegue produzir essa ração. Isso, Tatá. Isso, perfeito. É um projetinho aí top. Com certeza. E aí você pode falar, caramba, consegui? E aí, eu vou produzir codorna? Não, eu vou fornecer a ração para quem é produtor. Isso. Meu irmão, aí você vai ser procurado. Não é procurado no bom sentido. Requisitado. Questão de número 2. As codornas são aves altamente produtivas e de grande elasticidade e que, pelo seu pequeno porte, acabam ocupando menos espaço devido a seu manejo. Pode-se fazer a integração com outras criações. Quais são essas outras criações que podem ser utilizadas, por exemplo, dentro da cotonicultura? A gente falou que você pode utilizar os cocôzinhos, né? As fezes dessas codornas para estimular a produtividade lá do fitoplâncton, do plâncton lá para os peixes, né? Isso. Falamos também que eles podem ser utilizados ali lá na minhocultura. Quase a palavra não sai. Minhocultura, tá bom? Então aqui a gente já tem, olha lá. Alternativa D. D, peixe, porco e a minhoca também, tá? O porco, o professor falou que tem que ter cuidado lá para poder, né, ter a higienização ali das espécies, enfim. Quanto ao manejo de codornas com relação à postura de ovos, quais são as recomendações que devem ser consideradas prioritárias para o melhor manejo desse produto? As aves destinadas à postura de ovos não devem estar no mesmo recinto das aves destinadas à reprodução. Explicamos isso. Os ovos devem ser recolhidos 2 vezes ao dia, sendo uma pela manhã e outra no final da tarde. Os ovos devem ser mantidos refrigerados e também tomar muito cuidado com a temperatura, que tem que estar em torno de 10 a 16 graus, e também tomar muito cuidado com a umidade, que deve estar em 75 a 80 graus. Ou 80%. Tu tá com gorama na cabeça. Porcento. A dieta alimentar dessas aves é muito importante e deve ter maior atenção para o que se propõe o sistema de criação. Aí seja corte ou postura. Mas, tanto para corte ou para a produção de ovos, a dieta tem que ser rica em proteína. Óbvio. Que além de manter saudáveis, melhora a qualidade dos ovos. Quais foram as sugestões quanto à produção de ração disponibilizada durante a aula na exposição da matéria jornalística sobre a postura de ovos de codorna? Quais foram essas sugestões? Durante a aula foram sugeridas receitas de ração caseira com a mistura de alpiste, grãos de soja e leite de soja em pó. E também proteínas isoladas, com acréscimo de flor de pimenta e casca de ovo moída. Outra sugestão é que a ração pode ser à base de jiló e ovo. Na sugestão da cotonicultura do vídeo, a ração é preparada com farelo de soja e milho, oleaginosos e minerais. Minerais. Galera, com isso a gente finalizou aqui as correções das atividades. Fiquem de olho que daqui a pouco a gente volta com mais outra aula para vocês. É isso aí, galera. Já já a gente tá aqui. Beijo!